para todos. Nesta noite de sexta-feira, 29 de março de 2019, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e sentir de Deus em ler um versículo da palavra de Deus que se conta no livro do Gênesis. E Gênesis capítulo, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 13, se eu não me engano, capítulo 12 e versículo 1, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando você analisa esse versículo, você vai ver que o Senhor chama Abraão e a família de Abraão, não foi familiares. O Senhor chama Abraão, a esposa e tudo que ele tinha na casa dele. E a Bíblia vai relatar que Abraão, ele pega, assim partiu Abraão, no capítulo 4 vai dizer que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E eu fico analisando que quando o Senhor nos faz uma promessa, muitas das vezes nós esquecemos de que foi feita uma promessa para nós. E o Senhor nesta noite está dizendo que quando ele fez uma promessa para Abraão, ele chamou Abraão, não foi aos familiares. E a Bíblia vai falar que Abraão leva quem? Leva Ló, o sobrinho dele. E aí a Bíblia vai relatar, o Senhor não chama ele atenção sobre isso. E passados dias ele chega até a terra onde o Senhor mostrou. E depois de muitos tempos, depois de muitos dias, aí veio já a questão da desobediência, de não saber ouvir, de não saber ouvir o chamado de Deus. E aí vem logo as consequências. E a Bíblia vai dizer que o Senhor chamou Abraão, Abraão obedeceu ao Senhor, confiou no Senhor por ter até mesmo ouvido a palavra do Senhor e ter ido até onde o Senhor mandou. Mas a Bíblia diz que o Senhor agora queria provar a fé de Abraão e dar fome na terra. E Abraão, ele não perdeu tempo, ele não clamou ao Senhor, ele partiu logo para o Egito. E eu fico analisando que nos dias de hoje também está acontecendo da mesma forma. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem feito muitas promessas, mas quando o Senhor quer nos provar, a gente está buscando sair do caminho, a gente não está suportando aguardar a promessa de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz que Abraão partiu logo para onde? Para o Egito. Pelos nossos dias de hoje, eu vou dizer que quando a situação está apertando e quando a gente não está suportando o agir de Deus em nossas vidas, logo pensamos em voltar para onde Deus nos tirou. Logo pensamos em fazer algo no mundo porque diante de Deus não está dando certo, mas não estamos suportando aguardar a promessa de Deus, o tempo oportuno de Deus. A gente quer de Deus, quer receber de Deus, quer fazer com que Deus nos veja, mas nós não queremos ser provado por Deus. E a Bíblia diz que ele foi para o Egito, e chegando no Egito, ele começa a cometer erros. E o primeiro erro quando ele chega no Egito foi mentir. A Bíblia vai relatar que ele chega, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, ele chega diante do rei Faraó, ou do rei do Egito, e começa a dizer que Sara é a sua irmã. Ele não fala que Sara é a esposa, ainda orienta a Sara a mentir. Confirma, viu, Sara, que você é a minha irmã. E muitas das vezes é isso que está nos acontecendo. Pô, você não é crente? Eu era. Mas é só porque deu um relapso. E Deus sabe que cair é do homem, o levantar é de Deus. Sempre estamos achando uma forma, uma resposta para cobrir um erro que Deus não aceita esse erro na nossa vida. Uma vez Deus nos chamou, uma vez confiamos nele, nesse chamado, porque temos promessa de Deus para a nossa vida. E eu fico também analisando, prezados amigos, que o Senhor ele se compadece porque é inexperiência.
nós estamos acostumados a lidar com homens na terra, e quando vê um poder sobrenatural de Deus falando conosco, muitas das vezes nós até meio tememos, muitas das vezes até mesmo não acreditamos no potencial de Deus para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele se compadece de Abraão e permite que Abraão retorne. E a Bíblia diz que Abraão volta com bens, volta com gados, volta com próspero, volta com prosperidade. Mas também a Bíblia vai dizer que ao retornar, a bagagem que ele leva lhe causa um grande mal. E eu fico analisando que quando estamos na presença de Deus e quando estamos fartos, começamos também a ver ou abraçar as bagagens de outrora. Tem muitos que estão ainda na presença de Deus, mas ainda continuam com a bagagem de fora. Tem muitas pessoas que continuam ainda com saudade do Egito, com saudade do mundo. Estou na presença de Deus, eu quero a bênção de Deus, mas ainda continuo com cigarro no queixo. Continuo fumando, eu continuo ainda fazendo o que a carne está querendo. Eu quero bênção, Senhor. Eu quero prosperidade no meu lar. Eu quero a família transformada. Mas eu não abro mão do meu cigarrinho. Eu não abro mão da minha cervejinha. Eu tenho que tomar cervejinha porque o Senhor sabe, a carne é fraca. Eu quero dizer que o Senhor sabe que você não tem vergonha. Eu quero dizer que você tem que mudar de vida. Tem que mudar uma vida contrita com Deus. Não é dessa maneira que você vai receber bênção de Deus. Não é dessa maneira que você vai ver o novo de Deus. Não é dessa maneira que você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Precisamos deixar de mão aquilo que éramos no passado. Precisamos deixar de mão aquilo que nos faz mal e aquilo que nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que Deus pergunta para Abraão qual é a sua dificuldade, o que é que ele quer que nós façamos, que o Senhor faça com ele. E ele relata que quer ter um filho, porque a alegria da casa é o filho. E o Senhor disse: olha, hoje mesmo vou fazer, aleluia, uma aliança com você. E o Senhor começa agora a dizer para Abraão, para que ele pudesse pegar um novilho, pegasse um carneiro, uma ovelha, e colocasse também um pombo e a rolinha. O novilho e as ovelhas, ele partisse banda, e a rolinha e o pombo deixasse do mesmo modo, porque ali era um sacrifício, ali era uma aliança com Deus. E a Bíblia vai relatar que após Abraão fazer tudo certinho, ele começa agora a enxotar as aves do céu, porque as aves do céu queria comer, queria tirar o sacrifício de Deus, a oferta suave ao Senhor que Abraão tinha feito. E muitas das vezes é isso que está acontecendo nas nossas vidas. O inimigo, as aves do céu, que se representam os inimigos das nossas vidas, querendo tirar aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, a tirar a nossa santidade, tirar a nossa serenidade, tirar até mesmo o nosso compromisso de seguir uma vida diante de Deus. E a Bíblia vai relatar que tanto dele buscar tirar as aves do céu do sacrifício do Senhor, aleluia, a Bíblia vai relatar que ele dorme, ele não suporta, ele cansa. E quantos estão ainda cansados? Quantos ainda estão buscando se equilibrar, mas eles estão cansados, já estão dormindo, já não estão suportando, e voltando ao novo hábito, a velha prática de voltar ao Egito. O Senhor nessa noite está falando conosco claramente, porque o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos abençoar, porque Ele fala em Isaías 1,19, se não me engano, se credes e obedeceres, começareis o melhor da terra. E as pessoas não estão obedecendo. E a Bíblia diz que agora Ele dá o sacrifício. Quando ele acorda de manhã, ele já não vê mais o sacrifício, porque a Bíblia vai relatar que o fogo passou e lambeu aquele sacrifício. E eu fico analisando que hoje a gente começa a dar oferta, que a gente começa a fazer sacrifício, levar os nossos dízimos e oferta ao Senhor, levar a adoração ao Senhor, mas muitas vezes faltamos de vigilância, muitas vezes faltamos vigiar naquilo do qual o Senhor quer que façamos. A Bíblia vai relatar que temos que vigiar e orar, e a Bíblia vai falar
que Abraão, ele não vigiou, ele cansou, e o holocausto foi recebido. O Senhor recebeu o holocausto, mas no outro dia ele recebe uma proposta. A falta de vigilância muitas das vezes faz com que o homem venha cair numa proposta do inimigo. E a Bíblia vai dizer que Sara pega a escrava Agar e diz: entre nela e faça um filho. E ele não vigiou porque ele já tinha uma promessa. E tem muitas pessoas que têm promessa de Deus, têm promessa de cura, mas ainda está faltando vigiar, está faltando ter uma aprimoração, uma perfeição diante de Deus. E continua as práticas, continua dizendo: o Senhor sabe o que passa na minha vida, eu sou fraquinho. Mas não é fragilidade, eu vejo que é falta de vigilância. Eu vejo que é falta de credibilidade com Deus. Porque o Senhor, Ele não quer que você faça sacrifício, mas Ele quer que você obedeça e creia que Ele é Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que depois que ele entra em Agar, depois que ela fecunda um filho chamado Ismael, houve um grande problema por falta da vigilância. E aí ele questiona o Senhor, e o Senhor diz para ele: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. E eu fico analisando que nós estamos precisando disto. Estamos precisando sim de milagre de Deus. Estamos precisando sim do Senhor fazer coisas grandes em nossa vida, na nossa família, no meio dos nossos, no nosso parentela. Mas estamos deixando a desejar, porque não estamos andando no caminho do Senhor, não estamos andando perfeito diante de Deus. Ainda estamos com as práticas do mundo, ainda estamos com saudade do mundo, ainda estamos com o ouvido aguçado para o mundo. E ao invés de inclinar o ouvido a ouvir mais a palavra de Deus, ao invés de dobrar o joelho e estar clamando ao Senhor, mas não, continua ainda nas redes sociais, continua ainda elogiando gente nas redes sociais e dando uma cantadazinha de leve, mas sabe que isso é brincadeira. E o Senhor está dizendo nesta noite: ande na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a promessa de Deus na vida de Abraão não se cumpriu enquanto Abraão não andasse na presença de Deus. E a Bíblia vai falar que a vida de Abraão só começa a mudar depois que ele se separa de Ló. Depois que ele se separa da bagagem que ele levou, que não era para ter levado. E eu quero dizer a você nesta noite que sua vida vai mudar depois que você passar a não praticar as coisas que você está levando do passado para a sua vida. Quando você parar de fumar, quando você parar de beber, quando você parar de se prostituir, quando você parar de adulterar, aí o Senhor vai mudar sim o cativeiro na sua vida. O Senhor vai entrar com promessas na sua vida, porque o Senhor tem para lhe dar, mas a sua vida, seus alicerces não está firme ainda. É lamentável a gente estar falando numa rede, até mesmo fazendo um vídeo e sabendo que estamos batendo em um assunto que hoje está em toda a família: a falta de andar na presença de Deus e ser perfeito. E eu fico analisando que depois que ele, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, depois que ele se afasta de Ló, aí a Bíblia diz que agora começa o Senhor a chegar na vida dele. A Bíblia diz que ele recebe a visita de anjos na sua casa. E ele, a primeira coisa que ele faz é receber com alegria aqueles anjos. E começa a agradar, começa a oferecer aquilo que ele tem de melhor, porque ele sabia que sentia uma presença ali diferente. E quantos de nós aí não estamos mais sentindo essa presença de Deus? E quantos de nós estamos preocupados com a situação que nos cerca, com as enfermidades, e com muitas vezes até uma prova de Deus, um propósito de Deus, mas não estamos mais suportando, porque a velha bagagem ainda existe na nossa vida. Precisamos sair, renunciar o velho homem para entrar na presença do Senhor. É por isso que muitos estão morrendo na fé, espiritualmente falando. É por isso que muitos não estão mais suportando viver na presença de Deus, que acha que é um fardo. E a Bíblia vai dizer que não é um fardo, é uma alegria estar na presença do Senhor. É saber contar com aquele que tudo pode,
A Bíblia vai falar em Naum 7 que o Senhor é bom, uma fortaleza bem presente na angústia, e conhece que nele confiam. Mas muitos estão esquecendo de ler a palavra, porque está ocupado na rede social, está ocupado no Facebook, está ocupado em enviar vídeo no WhatsApp. Então estão esquecendo de passar 1 minuto com Deus, 5 minutos com Deus na oração. Estão ocupados e se preocupando. Eu quero bênção na minha vida, eu quero bênção na minha família, então eu quero fazer um propósito diante de Deus, eu quero fazer uma campanha de oração, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que responder aos diversos zap que eu tenho recebido, eu tenho que dar resposta, eu tenho que visualizar todos. E se não bastasse só isso, ainda vinha a vontade infame do velho homem, daquilo que nós praticávamos. Muitos ainda continuam ainda com o vício, a vontade demasiadamente de fumar, a vontade demasiadamente de beber, a vontade demasiadamente de pecar, de se prostituir, de adulterar, e o coração está impulsionando mais do que o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia chegou a promessa de Deus na vida de Abraão. A Bíblia vai relatar que ele chega e diz: olha, tal dia assim assim, Sara vai abraçar um filho. E a Bíblia diz que Sara ri. E o Senhor pergunta: Sara, por que você riu? E ela disse: eu não ri. Ora, se o Senhor viu ela rindo, por que ela vai dizer que não riu? Ninguém se esconde, ninguém faz nada oculto, porque os olhos do Senhor vê tudo, contempla tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que eu quero falar nesta noite é que após o nascimento de Isaac, a Bíblia diz que Abraão começou a fazer banquetes, porque a vida de Abraão antes era tão contagiante diante de Deus, que a Bíblia diz que ele fazia sempre um altar. No lugar que ele chegava, ele fazia um altar para adorar o Senhor. Mas agora, depois que o filho chegou, ele começou a fazer banquetes. E eu quero dizer nesta noite que o Senhor tem ciúme daquilo que ele nos deu. Ele tem ciúme e tem saudade das nossas amizades aqui, quando nós orávamos e chamávamos o Senhor de Pai, quando chamávamos o Senhor de amigo, quando chamávamos o Senhor de amigo do Espírito Santo. E hoje estamos fazendo banquete, estamos se distanciando de Deus e buscando praticar as coisas que o mundo está nos oferecendo. E aí é que chega o problema. É aí que muitos não estão suportando, porque as lutas estão chegando em casa e ele agora não está encontrando mais o amigo Espírito Santo para conversar. Eles agora estão mais acanhados, não estão mais encontrando o Senhor para pedir para que liberte daquela pressão, porque ele não estava. A Bíblia vai falar que no tempo da benevolência, no tempo das farturas, que você pudesse gozar da fartura, mas no dia da adversidade que você pudesse considerar. E muitos não estão considerando os dias da adversidade, mas abre a boca para murmurar, abre a boca para dizer que Deus está perseguindo. Deus não persegue ninguém, Deus quer conserto, Deus quer consertar a vida de muitos que aí estão. E a Bíblia diz que pede agora a Abraão o filho Isaac. Eu imagino a noite de Abraão naquele dia, que quando teve esse encontro com o Senhor, e o Senhor disse: eu quero teu filho Isaac. Como um pai, como um ser humano, talvez ninguém pudesse suportar uma coisa que eu tanto pedi, 25 anos lutando, para que pudesse abraçar um filho. Mas pela minha falta de vigilância, por amar mais a criatura do que o Criador, o Senhor agora pede aquilo que Ele me deu de volta. E a Bíblia diz que Abraão começa a andar 3 dias,
Ele começou a chorar, mas ele começou a refletir. O que é que eu tenho feito que o Senhor não está se agradando? Talvez é isso que você está precisando de ouvir nesta noite. Eu acho que é isso que você está precisando de refletir. O que é que eu estou fazendo de errado, que o Senhor não está se agradando. E por isso está vindo essa tribulação na minha casa. E por isso está vindo essa tribulação na minha família. E por isso está vindo essa luta que eu não estou suportando. E o Senhor está dizendo, é porque você faltou andar na minha presença e ser perfeito. Você voltou a adorar aquilo que você fazia antes. Você voltou a relaxar. Esquecer do compromisso que tínhamos antes. Esqueceu da aliança. Mas naqueles 3 dias de caminhada, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele como é um amigo consolador, ele começa a alegrar o coração de Abraão. Disse, olha, Deus não vai querer Isaac. Ele não vai querer matar o seu filho. Ele fez isso para chamar a sua atenção, porque ele quer a sua atenção com ele. Porque muitos têm virado as costas para Deus. Muitos nos dias bons de bolso cheio, começou a celebrar no mundo, no Egito. E o Senhor disse, não pode ser. Aquele que eu ungi, aquele que eu levantei, aquele que eu chamei, agora está fazendo coisas no mundo. É necessário chamar a atenção dele. É necessário fazer com que ele entenda que eu ainda o amo, que ainda eu quero fazer coisas grandes na sua vida. E a Bíblia diz que quando chega de manhã cedo, Abraão vê Alabacubanai, aquele monte. E ele diz para aqueles senhores, ficai aqui, porque eu e o mancebo vamos subir, mas voltaremos. A fé dele foi curada, a fé dele foi renovada, a esperança dele voltou a fluir, porque ele sabia que tinha um amigo que ele poderia confiar. E que essa palavra nesta noite venha se encaixar no seu coração. Não sei qual é o seu problema, o que é que você está passando na vida da sua família, no meio dos seus. Eu quero dizer que você tem que refletir. Primeiro Abraão obedeceu, e o Senhor, na hora que foi provar, ele correu. E o Senhor chamou ele, ande na minha presença e ser perfeito. Então cada processo na nossa vida, cada passo é um processo na nossa vida. Primeiro temos que trabalhar a obediência, a confiança no Senhor. Depois começamos a buscar ao Senhor e adorar Ele na beleza da sua santidade. E tirar as bagagens que muitas das vezes nos cercam. Para depois poder adorar o Senhor. Porque eu vejo que não é mais tempo de fazer banquete. É tempo de fazer altar. Não é tempo mais de celebrações, de comemorações. Mas é tempo de quebrantamento. E que essa palavra se encaixe em vossos corações. E que vocês possam refletir nesta noite. E eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.